Glória a Deus. Saudações em Cristo Jesus. A todos, a paz do Senhor. Passando aqui para falar das grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se apresentar como obreiro de Deus, manejando a palavra da verdade. E hoje eu quero falar sobre roupa, trajes, que hoje não se pregam mais. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos usar trajes honestos e com pudor, e que nossas vestes glorifiquem a Deus. A palavra de Deus em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 18, diz que há uma diferença do que serve a Deus para o que não serve. O verdadeiro cristão, ele tem uma diferença no seu viver, no seu falar e também no seu vestir. Quando Jesus Cristo fala, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo fala que nós somos a luz do mundo. E o apóstolo Paulo fala sobre as marcas de Cristo que há no cristão. E essas marcas de Cristo que há no cristão não é um D de Deus nem um J de Jesus. Nós podemos começar a meditar em 2 Reis, no capítulo ali 6, onde Eliseu passava todos os dias de frente a uma residência, e a mulher dizia para o homem que vejo que aquele ali é um homem de Deus. E ela não conheceu que Eliseu era um homem de Deus por causa do seu falar, por causa do seu viver. E nem porque tinha um D de Deus e nem um J de Jesus na testa. Ela conheceu a diferença de Eliseu, ele só passava. Ela não ouvia ele falar, ela não viu nenhum sinal com o D de Deus, um ferro, com o D de Deus ou o J de Jesus. Ela conheceu que ele era um homem de Deus, simplesmente por ser diferente o seu vestir. Meditamos nisso. Ao ouvir um certo pregador, eu vi a seguinte frase dele, que traduzindo, puxando esse versículo, que devemos adorar a Deus em corpo, alma e espírito, e ele dizia que o corpo que Jesus estava falando ali, era que a gente devia se alimentar bem, fazer ginástica, academia, cuidar do nosso corpo. Não, o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo físico não tem proveito nenhum diante de Deus. Se alimentar bem, fazer academia, é cuidar da nossa saúde. Do corpo, não. Vamos meditar. João capítulo 2, João capítulo 4, melhor dizendo, versículo 23, diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, né? Mas eu quero antes meditar com vocês no Salmo de número 35. Salmo de número 35, versículo de número 10. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu,
que livra os pobres daquele que é mais forte. Todos eles, sim, os pobres necessitados daquele que rouba. Todos os meus ossos dirão: Senhor, Senhor, quem é como tu? Aqui nós encontramos o salmista Davi falando que além da alma, o corpo, os ossos dele, os membros dele serviam, ou seja, tem que servir a Deus. Portanto, esta é uma reflexão que eu estou passando sobre servir ao Senhor de corpo, alma. Ora, não, porque não adianta você me ver bem vestidinho assim, mas por dentro cheio de rapina. Não, tem que ser limpo por dentro, tem que ser visto por fora. Servir de corpo é me vestir bem, ser limpo por dentro é minha alma pura, meu sangue, dar o meu sangue para servir a Deus com convicção. Espírito é porque eu sei que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adoram Ele em espírito, porque sabe que Ele está ao nosso lado em espírito para nos livrar e nos abençoar. Vejamos ainda, vou ser rápido para não cansar. Vejamos ainda a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Agora eu lhe pergunto, com essa glorificação a Deus no nosso corpo, é comer legumes? Como tem muitos pregadores aí, diz que é comer legume. Glorificai a Deus no vosso corpo, é no nosso vestir. Deus não quer que os homens e as mulheres usem roupas indecentes, porque nós não somos animais que não sentem vergonhas do seu corpo. Nós devemos sentir vergonha do nosso corpo, de mostrar nossa nudez, como diz lá em Apocalipse. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não mostrai a formosura do vosso corpo. Porque você, mulher, você, homem, que faz, o homem também. A mulher que usa uma saia bem justinha, mostrando a formosura do vosso corpo, não está glorificando a Deus no vosso corpo. O homem que usa uma calça apertadinha, mostrando a formosura do vosso corpo, ele não está glorificando a Deus no vosso corpo, mas fazendo que as mulheres pequem. Assim como nós desejamos a mulher, a nossa carne, né? Deseja a mulher por ver ela mostrando a formosura do vosso corpo, a mulher também deseja o homem da mesma forma. Por isso que Deus quer que a gente se vista com roupas decentes e que não seja mostrada a formosura do nosso corpo. Ainda tem Malaquias dizendo, veja a diferença do que serve a Deus para o que não serve. Meditamos no outro versículo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios que devemos servir a Deus com o corpo, com o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, a Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templo sujo. Devemos se vestir decente. Vejamos ainda outro versículo na palavra de Deus. Desta feita nós vamos ler em
Tessalonicense, 1 Tessalonicense, capítulo de número 5, versículo de número 23. Tessalonicense, eu estou falando do corpo que tem que servir a Deus. Ser santo, vigiai, para que quando Jesus voltar, não encontre você nu em espírito, nu sem obedecer a Deus. Vejamos aqui. E o mesmo Deus, 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. O mesmo Deus de paz santifique em tudo, corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa mais explicação? É a palavra de Deus que está falando que o nosso corpo devemos servir a Deus conservado, irrepreensível. Diferente, o homem de Deus, a mulher de Deus deve ser diferente do povo do mundo. Se vestir diferente, deixar a vaidade, deixar os adereços de lado, os brincos, pendentes. Veja lá, Isaías, capítulo de número 3, versículo 18, que diz: naquele dia o Senhor tirará os pendentes, as manilhas, as pulseiras, os diademas, os vestidos resplandecentes. Deus está dizendo ai. E o ai do Senhor não é um ai de uma dor de dente que nós sentimos, uma dor de cabeça, não. É um ai de condenação. Vigia, porque Jesus está voltando. É no Velho Testamento. 1 Pedro, capítulo 3, diz que o efeito da mulher não está no uso de joia, na compostura de vestido, no seu frisado de cabelo, mas no seu anterior. É a palavra de Deus. E eu serei cúmplice se não falar esta palavra como está escrito. No dia de juízo, as minhas mãos podem ser pegas e cheias de sangue, como diz Ezequiel, capítulo de número 3, porque eu não falei. Glórias a Deus. Meditamos mais no outro versículo para encerrar já. No outro versículo da palavra de Deus, que fala em 1 aos Timóteos, capítulo de número 2, versículo de número 9. Que de mesmo modo as mulheres se ataviem com trajes honestos, com pudor, com modestia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestidos preciosos, entendeu? É o nosso corpo, o corpo da mulher. Tem que ser honesta, tem que se vestir com roupa, rainha tem que se zelar, tem que se vestir bem, tem, mas não precisa do uso de joia, porque o seu vestido, a sua beleza está no seu anterior, diz o próprio Jesus. Vigiai. O que diz em Apocalipse? O que diz em Apocalipse? Vamos ver. O que diz em Apocalipse? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, que guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Tá certo? Portanto, devemos servir ao Senhor de corpo, alma e coração. Corpo diferente, vestir diferente, trajes honestos, com pudor, sentindo-se envergonhados ou envergonhada em mostrar as suas vergonhas.
Porque nós não somos animais. O animal, ele não tem espírito. Mas você tem. Nós temos um espírito. Nós não somos animais para não sentir vergonha da nossa nudez. Portanto, veja o que diz no livro de Apocalipse, veja o que diz lá em Mateus 24. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. O apóstolo Pedro está falando a mesma coisa. Vigiai, porque o Senhor vem como ladrão. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Tu quer ir morar no céu? Prepara-te. Preparamos-se para se encontrar com Deus. Sede santo, mas em toda a vossa maneira de viver, porque Deus é santo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. O caminho é limpo e nada impuro passará por ele. Quer ir morar no céu? Tem esperança? Se santifique a Deus, porque os sinais estão aí, dizendo que Jesus está voltando. Prepara-te, prepara-te. Não faz que nem as 10 virgens, não. Tinha só 5 preparadas e 5 estavam sem o azeite. Ou seja, não estavam preparadas para se encontrar com Deus, achando que pecadinho não é pecado. Para Deus não existe pecado grande nem pecado pequeno. O pecado para Deus, eu já vi um certo irmão falar da seguinte forma: é como você pegar uma pedra pequena, rebolar num tanque de água, ela vai parar no fundo. Pegar uma pedra grande e rebolar num tanque de água, ela também vai parar no fundo. Então, para Deus não tem pecado grande nem pecado pequeno. Vigiai, porque Jesus está voltando. Veja a diferença do que serve a Deus para o que não serve. Malaquias 3:18. Em meu corpo tem as marcas de Cristo, diz o apóstolo Paulo. E não era um D, certo? E nem um J de Jesus. Jesus Cristo diz: tu sois a luz do mundo. Porque o crente é para ser diferente no meio dos demais. Mais uma vez eu volto a repetir. Eliseu nunca tinha falado perto da mulher. Eliseu, apenas ela via Eliseu passar. E ela viu que Eliseu era um homem de Deus. Mas foi por quê? Desde o princípio que Deus quer que a gente cubra nossas vergonhas. Nossas vestes, seja honesta, com pudor. Que Deus abençoe a igreja de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja em cada um de nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.